Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje o Vivo Condomínio vai trazer duas convidadas super especiais, doutora Alexandra e doutora Daniela, super feras da área condominial. Boa noite, Irene. Boa noite, Leônidas, tudo bem? Logo, logo elas já devem... Olá, Roselis, tudo bem? Vamos debater sobre a reabertura das áreas comuns do condomínio nessa época. Joana! A Joana por aqui, que honra! Vamos aguardar que logo elas já devem entrar. Rosélis, não esqueci da tua questão lá de Guarulhos, tá bom? É que ainda não surgiu nenhuma ideia bacana. Aqui. Minhas meninas já entraram, então vamos lá. Vou convidá-las a adicionar. Me desculpem se houver alguma dose de informalidade, mas é porque é um carinho muito grande tê-las aqui, a gente já trabalhou juntas. Oi, que saudade, meninas, prazer imenso tê-las aqui, sejam muito bem-vindas. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para debater aí um pouquinho sobre esse tema tão polêmico, né? Super polêmico. Obrigada, Carla, pelo convite. A gente está muito feliz de participar aqui. Muito orgulho aí da empresa que vocês estão cada vez mais crescendo, né? E todo mundo seguindo o Viva o Condomínio aí, muito bacana. Prazer é nosso estar aqui. Legal, muito obrigada mesmo. Nós recebemos algumas perguntas nesse período aí em que divulgamos as lives, mas no decorrer aí também, a gente pede aí para o pessoal, o Vitor até me corrigiu, o Vitor é meu filho e ele é todo antenado na tecnologia, ele falou que eu falei curtir e é para clicar no coração, algo assim, mas enfim, pessoal, vamos... Tem o coraçãozinho ali, vamos clicar no coração, vamos encaminhar para todo mundo que mora em condomínio, para todo mundo que se interesse pelo tema, para fazer as perguntas aí que a gente vai conduzir aí para tentar responder aí a galera, né? Porque o tema realmente é muito polêmico, não é simples de resolver. Então, realmente, por isso, essas duas feras hoje vão nos ajudar aí a tentar trazer um pouquinho mais de luz aí para essa polêmica, né? A gente tem recebido muita pergunta, né? Porque a gente está vivendo um período que a gente jamais imaginou viver. Então, antes, com o começo de tudo, todos os condomínios fechando, o síndico sem saber até que onde que eles fechavam ou não. E agora essa nova situação que a gente está tentando voltar na medida do possível e da segurança para a normalidade, também até que ponto que o condomínio pode abrir ou não, até que ponto que é certo, até que ponto que é seguro. Então, é muito bacana que as pessoas e os condôminos e os síndicos tenham interesse em realmente fazer a coisa correta, né? A coisa certa. Até para que a gente não exponha os outros em risco mesmo. É um cuidado que a gente vai ter que manter por um período aí longo, infelizmente. Certo, né? A gente não sabe, o vírus ainda existe, a gente tem que tomar os cuidados devidos, ainda não foi embora. Então, até surgir uma vacina, até regularizar, todo mundo realmente tem que se cuidar e se adaptar com as novas regras, as novas medidas, né? Então, é um assunto muito novo, eu acredito que para todo mundo. Sim. Né? Os síndicos têm buscado uma segurança jurídica, né, para dar os próximos passos. Ao mesmo tempo, existe a questão de segurança na saúde mesmo, existe a questão aí de salubridade da comunidade, da coletividade como um todo, que ainda acredito que até ou se equipara ou se sobrepõe, né, a segurança jurídica. Não sei se está certo aí o meu entendimento. A saúde em primeiro lugar, né? O jurídico vai se adaptando ali.
O bom é que, em se tratando de condomínio, né, nós estamos lidando com pessoas. Então, a partir do momento que a gente lida com pessoas, a gente tem que falar sobre a comunicação entre os condôminos, o síndico. Isso é muito importante. Então, no momento que você tem essa comunicação, todo condomínio vai definir o que é melhor para ele dentro da situação daquele condomínio, do que aquele condomínio representa. Porque a gente tem que lembrar que cada condomínio é único, cada situação é diferente em cada condomínio, seja ele um condomínio comercial, seja um condomínio residencial. Então, assim, a parte bacana disso, dessa comunicação, é que o condomínio sempre vai poder adequar conforme a realidade dele. Então, isso é muito bacana porque você pode personalizar, digamos. A gente tem que lembrar também que tem condomínios que são mais com pessoas, tem mais pessoas idosas, tem condomínios, aqueles condomínios clubes, geralmente moram mais jovens, tem diversos tipos de condomínios, uns de 200 unidades, outros menos. Então, assim, a gente tem que adaptar a realidade de cada condomínio, realmente fazer o condomínio fazer as suas próprias regras em cima da sua realidade, né? Sempre respeitando, obviamente, claro, os decretos, as normas. Tudo tem que ser pautado conforme o que a gente tem de norma estadual, municipal, federal, né? O que dificulta é que está muito regionalizado, né? Muito. Até porque cada região, ela realmente tem uma situação, né? Então, ela dificulta, mas ao mesmo tempo eles estão tentando trazer para a realidade de uma região. Tem regiões que ainda estão vivendo um pico, tem regiões que não estão vivendo, que estão mais uma normalidade, então a gente acaba, né, tentando trazer meio que para a nossa realidade aqui. Já tá chegando pergunta aí, meninas. Mizinha, tenho perguntas sobre a abertura das piscinas nos condomínios. Aqui tá dando rolo. Sim, o condomínio dela abriu? Será? E mais uma aqui, Júlia Castilho também. Piscinas como ficam? Sim, então, o que eu acredito que, antes de responder essa pergunta, é muito importante falar, para iniciar essa nossa conversa, inclusive sobre reabertura de condomínio, as pessoas acreditam que existe uma norma que ela regulariza a reabertura de condomínio. Não. O que tem acontecido atualmente? Nesse período em que a gente está tentando retomar com responsabilidade as nossas atividades e até mesmo o condomínio, é importante que o síndico, primeiro, junto com o corpo jurídico do condomínio dele, com o conselho fiscal dele, com a administradora que ele trabalha, elaborem um plano de reabertura, um plano seguro de reabertura. Esse plano de reabertura, ele tem que conter a opinião condominial. Então, o síndico vai fazer enquete com os condôminos, ele vai poder fazer uma assembleia virtual para que eles votem esse plano de abertura. Porque, no final das contas, o que vai valer é a decisão condominial. Então, o síndico, ele vai passar esse poder de decisão. Na verdade, o poder de decisão realmente são dos condôminos. O que vai ser reaberto ou não vai ser decidido pelos condôminos. Então, os condôminos, eles vão votar, eles vão debater quais são as regras dentro do que é permitido por decreto, óbvio, sem aglomeração, com máscara, com álcool em gel, dentro do bom senso, porque em condomínio a gente tem que falar de bom senso. Então, por exemplo, trazendo essa questão da piscina agora, será que é um bom senso os condôminos votarem pela reabertura da piscina? Porque na piscina tem aglomeração, na piscina você pode usar máscara. Não dá para usar máscara. Não dá para usar máscara. E todo mundo vai compartilhar do mesmo líquido ali, né? A gente deu uma pesquisada até recentemente sobre essa questão da piscina e tiveram vários especialistas até debatendo sobre o assunto. Eles falavam muito sobre, quer abrir, então o condomínio vai ter que tomar medidas mais drásticas para conter qualquer tipo de contaminação. Então, verificar a qualidade da água, regular o cloro, colocar todos os meios ali, os produtos químicos que você vai manter a água com saúde, regularmente e com maior frequência. Mas, mesmo com a possibilidade dessa abertura e os condôminos podendo votar pela reabertura da piscina, é ali que eu volto de novo para o bom senso. Será que não vale um debate dos condôminos em realmente debater se realmente é o momento de abrir a piscina?
Será que vale a pena gerar essa aglomeração? Ou não, vamos abrir a piscina, mas vamos definir que existirão turnos, limites de pessoas, vamos abrir partes por família. Então, assim, o que gera muita dúvida, e eu entendo por parte das pessoas que até podem estar ouvindo essa live, é porque realmente não existe uma regra fixa. Ah, a piscina abre, a academia não abre. Não, é um debate dos condôminos. O que vocês, condôminos, entendem que é certo no condomínio de vocês? Vocês acham que agora é o momento de abrir a piscina? Se vocês entenderem, a maioria dos condôminos entenderem que sim, se regularmente em votação entenderem que tem que abrir a piscina, vamos abrir, mas terão regras. Regra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês reabrem a piscina. Então, tudo é uma questão de votação. E também lembrando que é tudo um período de experiência. Então, reabriu a piscina, teve casos de Covid. O condômino que foi infectado pelo vírus tem o dever de informar o síndico, né, que ele está com o vírus. Então, assim, tudo vai ter que ir se moldando realmente diante da nova realidade que a gente está vivendo. Então, realmente, eu ali algumas que a Júlia comentou que o bom senso está faltando, infelizmente. Mas infelizmente mesmo, Júlia, porque realmente o bom senso que tá todo mundo precisando agora, né? Com base nisso e com base nos decretos municipais e estaduais, que cada condomínio vai formular ali a sua própria ata de assembleia. Isso tem que ser formalizado numa ata, né, para o síndico ter um respaldo ali de como vai funcionar isso na prática. Então, é fazer, por exemplo, uma cartilha realmente de quais são as novas regras para o condomínio. É bem complicado, cada condomínio realmente tem que se adaptar. E eu acho também, só para complementar essa questão que a doutora falou de revisar as normas, eu também acho que isso é uma coisa que vai acontecer. Tivemos o primeiro debate, o primeiro plano de abertura plano de reabertura, mas a gente viu que não deu certo. Então, o que vocês acham de a gente marcar uma nova assembleia para readequar? Exatamente. Porque a gente fez um plano que não ficou legal, não deu certo. Então, vamos fazer uma assembleia virtual que seja devidamente convocada para esse objetivo, que isso é muito importante, os síndicos sabem disso. A assembleia tem que ser devidamente convocada com aquele tema de, digamos, revisão do plano de reabertura, para que eles possam debater o que deu certo, o que deu errado, o que a gente vai manter, o que a gente vai fazer diferente com essa nova realidade do mês que vem. Então, todos esses pontos vão ter que ser verificados pelos condôminos. E não adianta, condomínio é coletividade. Então, todo mundo vai ter que aprender. Além do condomínio ser coletividade, nós estamos falando de um vírus que é transmissível entre todos, né? Então, realmente... É o bom não senso. Tem público-alvo, né, pro vírus. Então, assim, o vizinho pegou, você tá sujeito. Tem que se cuidar, não tem outra saída, né? Eu estava até refletindo sobre esse assunto, né, que esse plano de reabertura, como vai se tratar de uma construção mesmo, porque tem muita gente esperando uma resposta pronta, ou do governo, ou das autoridades de saúde, enfim, essa resposta pronta não vai chegar, infelizmente não temos a previsão aí tão cedo, uma hora falam que vai sair vacina, daqui a pouco já não vai sair, então não sabemos quanto tempo vai levar, nós temos que conviver com essa situação. Mas eu vejo assim duas vertentes, né, que da parte das pessoas, essa questão do bom senso que vocês comentaram, dos cuidados, máscara, distanciamento social, e da parte do condomínio, investir na comunicação e nessa parte limpeza sanitária, nesses protocolos sanitários mesmo, né, para que tudo funcione, só que não vai ter essa fórmula mágica, né, de, não, então vai funcionar passo A, B e C, vai ter que ser teste, tentativa, planos de ação mesmo, né, para ir sentindo como é que funciona. Cada condomínio tem sua própria convenção, né, não é um modelo ali, realmente a realidade deles. Com o Covid é exatamente a mesma coisa. Dentro das regras, dentro dos decretos, fazer a sua própria regulamentação. É um pouco trabalhoso, condôminos participar dessas assembleias, fazer essa cartilha, montar um plano ali, né, de abertura, mas é assim que tem que ser feito. É muito importante isso que você disse sobre informação. Esse dever é um dever de informação do síndico e é um poder que ele tem na mão dele.
Então, tudo que você quer do condômino, você pode conseguir informando eles. Então, você espalhar circulares no condomínio com informações básicas, que para o síndico pode ser básica e para muitos condôminos podem ser básicas, mas para outros não. Do tipo, você está com suspeita de contaminação, avisa o síndico, porque o síndico ele tem que saber da situação da tua unidade, até para ele poder informar os outros condôminos de forma óbvia, né, mantendo o sigilo da unidade para não expor a pessoa, esse caso dentro do condomínio. E outras coisas, informação de máscara, informação de álcool. Essa questão da limpeza também é muito importante. O síndico tem que explicar a limpeza dos lugares em que passa muita gente. Elevador, corrimão, são cuidados necessários, eles vão perdurar, né? E eles fazem toda a diferença na contenção desse vírus. A gente já sabe, né? A gente não tem regras direcionadas para o condomínio, mas a gente tem regras básicas que elas funcionam. O álcool em gel, a máscara, não aglomerar. Então, Distanciamento o distanciamento e a informação. A informação é uma arma na mão, né? É um poder. Então, ela é muito importante. A Amanda aqui também. Beijo, Amanda. Mandou uma pergunta. E as academias? Ainda tenho receio de frequentar a academia no condomínio. Academia é um assunto que é bem comentado, né? Vários condôminos têm essa dúvida. A academia, o que a gente tem visto, assim, em demais condomínios, elas estão sendo reabertas, né? Claro, com aquela pesquisa que a doutora Alexandra comentou, se a massa condominial, a maioria, votar no que pode reabrir a academia, vamos estipular as regras para a academia. Então, realmente, o condomínio faz agendamento para não ir várias pessoas ao mesmo horário na academia, sempre com o uso de máscara, principalmente quando estiver ali transitando nas áreas comuns, né? Disponibilizar, limpar o aparelho que você for utilizar antes e depois do uso. E também é legal fixar tempo máximo permitido na academia. Então, meia hora, 40 minutos é o suficiente para que todos... Aí depende também de quantos condôminos tem, né? No condomínio, ver se dá o suporte ali para todo mundo. Então, a academia, se a maioria dos condôminos votarem pela reabertura, dá para montar um plano de reabertura bem legal, assim, que consiga manter esse distanciamento social, manter todas as regras ali contra o Covid, né? E conseguir adaptar isso para todos os condôminos. Então, fazer essas opções de agendamento, acho que até o condomínio se sente mais seguro eu agendei o meu horário, só vai ter eu lá na academia, sabe? Então, assim, dá uma segurança para o próprio condômino mesmo utilizar essa área comum. Isso também com quadra de esportes, né? Se encaixa, a quadra de esportes geralmente é aberto, é mais arejado, mas também com agendamentos e com esses protocolos. E é importante também tirar o bebedouro. É uma coisa Sim, importante. ar-condicionado, evitar deixar a janela aberta para arejar. Colocar a janela aberta. Todas as regras que a gente vê e que a gente sabe que podem vir a funcionar são o condômino realmente fazer essa limpeza, levar a sua própria toalha, levar a sua garrafinha, para não depender de coisas, um bebedouro ou filtro de água, que são coisas que são altamente contamináveis, né? Evitar a utilização de vestiário, né? No caso de academias, então já vai pronto, já sai, já vai direto para casa, troca de roupa. Então são detalhes aí para pensar. Até a Júlia Castilho colocou aqui, muito difícil porque pelo menos por aqui o discurso é quem quer faz, quem não quer não faz. E ela ainda perguntou depois, e nesses casos nós podemos cobrar do síndico alguma posição sobre isso? Então, essa questão, o ideal, né, no mundo perfeito, é o síndico propor esse estudo que a gente falou. No condomínio, quando existe uma certa inércia por parte do síndico, que às vezes, infelizmente, ela pode acontecer também. Existem dois caminhos. Primeiro, obviamente, convocar o síndico a tomar atitude, por exemplo, enviar um e-mail, um telefonema, pedir para que ele tome as atitudes necessárias, mas se mesmo assim ele não tomar nenhuma atitude, 1/4 dos condôminos podem convocar uma assembleia. A assembleia, como eu digo, pode ser a virtual, óbvio, em grupo devidamente convocada, ela pode ser no grupo de Zoom, na internet, sabe que todo mundo está se adaptando hoje em vídeo. 1/4 dos condôminos pode convocar a assembleia, colocando esse tema na convocação.
Então, o síndico não fez nada, um quarto dos condôminos pode convocar uma assembleia para decidir quais são as normas, serão as normas de reabertura do condomínio, das áreas comuns. Então, por exemplo, aí o teu condomínio tem 24 unidades. Se você conseguir a assinatura de 6 condôminos, você consegue fazer uma assembleia aí para decidir. Você consegue convocar uma assembleia que ela é válida para que vocês possam decidir essa reabertura aí das normas e tudo mais, a reabertura do condomínio. Tem outra pergunta aqui da Carol. O que vocês acham se... eu acho que deve ser de síndico profissional, não é morador. Aqui as circulares são por e-mail e aplicativo. Estamos achando muito ruim. Entra nessa questão aí dessa convocação aí talvez virtual mesmo, né? De outras possibilidades de realização de assembleia, né? Síndico profissional mesmo, não residindo no condomínio, é o síndico ali, né? Ele que vai estar. Mas é importante fazer um parênteses nessa assembleia virtual, que é bom constar no edital de convocação todas as informações de acesso. Tem muita gente que a senhora não sabe mexer direito no virtual. Então, assim, você tem que, para ela ser válida, assim, 100%, você tem que ter ali todos o passo a passo para como você vai entrar nessa reunião ali, seja por Zoom, seja por WhatsApp, enfim, aí vai de cada condomínio. Mas que o síndico profissional é o mesmo esquema. Um quarto dos condôminos tem que se reunir ali para fazer essa assembleia. E também uma forma um pouco mais simples de resolver essa questão, por exemplo, o síndico ele tem feito as informações circulares por e-mail. E isso não tem funcionado no condomínio. Eu acredito que também, informalmente, vale ali uma força-tarefa dos condôminos responderem esse e-mail falando: olha, nós não estamos gostando do modo virtual. Gostaríamos que as circulares fossem colocadas ou no elevador ou na porta. Então, se todos os condôminos conversarem entre si e falarem: olha, fulano, você pode, por favor, enviar também esse e-mail e falar que você também não está gostando, pode resolver mesmo sem uma convocação de uma assembleia. É uma forma mais simples e informal de resolver. Por isso que entra aquela comunicação que a gente sempre fala, né? Se não resolveu, um quarto dos condôminos pode convocar a assembleia. Eu vi que teve uma pergunta ali de porcentagem. Um quarto dos condôminos, 25% dos condôminos pode convocar qualquer assembleia. Porque essa mobilidade... Desculpa, pode ir. Desculpa. Até um quarto dos condôminos pode convocar a assembleia, inclusive para destituir o síndico. Ok, porque muitas vezes essa questão aí do síndico profissional e também dos apartamentos que são alugados, né? Porque Sim. Nesse caso, as enquetes é muito mais válido no caso o inquilino que está morando ali participar da enquete do que o próprio condômino de fato, né? O proprietário. Porque também essa questão do síndico profissional tem muito dessa. Por exemplo, no condomínio onde eu moro, o síndico é residente aqui, então ele está vivenciando as situações cotidianas. Diferente de um síndico profissional que muitas vezes não está ali para sentir como que está sendo o comportamento dos condôminos e tudo isso. Então, muitas vezes essas enquetes, ainda que informais, talvez elas ajudem, né, nesse debate posterior e formalização de assembleia virtual, alguma coisa assim, né? Exatamente. A Joana mandou aqui, então, o primeiro passo é que os condôminos participem das assembleias para decidirem a melhor forma de agir, até porque muitos sequer participam das pautas e depois criticam as decisões tomadas. É isso aí. E agora, mais do que nunca, é um trabalho de equipe mesmo. Não adianta jogar no colo do síndico só para resolver, porque é uma coisa muito coletiva, né? Estava até comentando aqui antes de começar a live que agora, como com as assembleias virtuais, ganhou mais força. Então, assim, eu acho que vai modificar muita coisa. Os condôminos estão mais interessados em participar das assembleias, em discutir sobre temas. Até porque... Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. A gente que lida ali com o condomínio, a gente sabe como é difícil o condomínio participar de uma assembleia, né? Então, alterar uma convenção, então, o quórum impossível. Então, assim, a gente tá vendo esse contato, assim, então tá bem legal, assim, essa interação, o condomínio precisa dessa interação para
mudarem as regras ali, né? Enfim, é bem legal. E agora, até esse período que está todo mundo em casa, eu falo por mim, né? Hoje em dia eu moro em condomínio. Eu morei a vida inteira em casa, mas hoje eu moro em condomínio. Eu estou tendo tempo de entender o meu condomínio, quais são as necessidades dele, o que está acontecendo nele, coisa que antes a gente não tinha, porque a gente realmente não estava em casa. Então, estamos vivendo o condomínio, literalmente, né? Então, a participação nas assembleias, ela tende a aumentar nesse período, ainda mais por ser virtual, que é uma coisa muito mais prática, né? Claro. Mas a própria casa ali, bem prático. E né? quem não participar é aquela regra. Não participou, você tem que acatar o que os outros decidirem. E não pode reclamar. Sim, sim. Isso já é um dos pressupostos dessa vivência em condomínio mesmo, né? Tem mais uma pergunta aqui. Ultralimp. É possível multar ou proibir a ida de alguém que descumprir as regras na academia ou na piscina? Então, essa questão da multa tem que ficar na cartilha mesmo, né? Quando vocês forem discutir a cartilha e forem registrar isso em assembleia, é bom fixar uma penalidade, porque daí a pessoa sabe que se cometer uma infração, vai ter uma multa, né? Então, assim, vai ter essa penalidade. Então, até eu estava comentando com a Ali que eu vi um caso, onde que foi? No Espírito Santo, de um condômino que foram feitas as novas regras e ele estava descumprindo e sempre descumpria as novas regras. Daí que o condomínio entrou na justiça contra ele pedindo para o juiz fixar uma multa e o tribunal fixou R$1.000 por cada penalidade dele. Então, assim, com certeza é válido e deve ter essa penalidade para o síndico poder controlar, né, o condômino ali que está praticando as infrações, com certeza. Normalmente os condomínios, eles primeiro combinam de enviar uma advertência, né? É enviada uma advertência e depois a multa. Mas realmente ela tem que constar, com certeza, nessa cartilha para que seja uma carta na manga do síndico, né? Até para que ele possa garantir que essa norma vai ser cumprida. Eu acho que já respondeu a pergunta da Luquezzi, que é nesse sentido aí de como aplicar, né? Caso o condomínio não cumpra a cartilha, entre aspas, do plano de reabertura. Entra nessa questão. Como não há previsão no regimento, como fazemos a aplicação de multas, notificações, proibição de uso? É isso aí. É isso aí. A Silvia também mandou aqui. Teve uma família querendo fazer uma festa no jardim. A gente estava até conversando, né? Que teve pergunta aqui que chegou no sentido dessas áreas que pressupõem aglomeração. Churrasqueira, salão de festas. Como que é o entendimento de vocês sobre isso? A gente entende que tem que manter fechado. Tudo que for possível de uma aglomeração não é para abrir. Porque se abre, a gente sabe, que nem a Júlia comentou ali, que o bom senso está em falta. Então, se o síndico abrir, vai ter festa, sabe? Então, assim, como evitar aglomeração é um maior, acho que, dos pressupostos que a gente tem que seguir aqui, a princípio, salão de festas, churrasqueiras, tudo que for desenvolver isso, a gente recomenda, né, ficar fechado, né? Por exemplo, se os condôminos solicitarem que o síndico coloque em votação uma reabertura de salão de festas, por exemplo, cabe muito ao síndico buscar mostrar para os condôminos também o quanto isso pode ser prejudicial para os condôminos. Porque daí ele vai convidar a gente para ir no apartamento, né? Assim, vai ter gente de fora, a gente não sabe, a gente está vivendo um momento em que a gente não sabe como as pessoas em volta estão se cuidando, né? Então, realmente, o síndico trazendo para uma votação nesse sentido, sobre esse assunto, as implicações da reabertura de um salão de festas, ele pode realmente levar os condôminos a não reabrirem esse salão de festas no momento. O que eu acredito que seja totalmente desnecessário, né? Acho que a gente está... voltamos ao bom senso. Infelizmente, a gente sabe que numa coletividade vai ter falta de bom senso, né? A gente tem que puxar para a realidade, mas a gente também tem que incentivar que ele exista. Então, por isso que o debate é muito importante, que os condôminos desenvolvam essa comunicação, de poder falar, olha, não, volta, a gente vai reabrir uma coisa, mas ainda não voltou ao normal, a gente está vivendo ainda uma pandemia.
Até porque depois do... Eu acredito que tem vários síndicos sofrendo pressão mesmo. Confesso que eu não vi se saiu mais alguma coisa depois disso, mas até onde eu estava sabendo do assunto com o PL 1179 e a impossibilidade do síndico fechar, ter essa autonomia, digamos, de manter as áreas fechadas, parece que com isso vários condôminos daí passaram a pressionar o síndico. Então, olha o tamanho da responsabilidade e da batata quente mesmo que fica no colo do síndico, né? Com essa questão de condôminos pressionando. Então, mais uma vez, a participação da coletividade, né? Dos moradores, porque o síndico não pode decidir isso sozinho, né? Não pode. Não pode. O síndico, ele coloca em prática, né? Ele tem que fazer acontecer a decisão dos condôminos. Então, isso é bom porque é exatamente o que você disse. Ele se resguarda, sim, ele está colocando em prática, colocando, né, em prática o que foi decidido. Então, nunca vai ser assim, você decidiu e agora deu problema. Não, os condôminos decidiram. Isso está reaberto por uma decisão condominial, resultado de uma assembleia devidamente convocada para isso. Então, olha o resguardo que o síndico tem. Eu convoquei uma assembleia específica para esse tema. Os participantes votaram dessa maneira. Então, eu somente estou colocando em prática. Isso já tira toda a culpa que jogarem nas costas do síndico. Porque ele só está cumprindo uma decisão condominial. Aqui teve mais uma pergunta, IM Moraes. Assembleia virtual impossibilita os condôminos idosos que não usam tecnologia, o que pode causar a nulidade da Assembleia. É disso que vocês falaram, de não só escolher o meio de realização, mas também promover como facilitar isso, né, nesses casos, para evitar essa nulidade. Existem alternativas, tá? Síndico, tendo um condomínio, aí entra também aquele analisar cada caso de cada condomínio. O síndico, tendo condôminos mais velhos, ele pode enviar pesquisas por escrito. Por exemplo, eu vou utilizar até o meu condomínio como exemplo. Na portaria, nós tivemos fichas de votação. Tinha circular com as novas normas e uma ficha de votação se a gente concordava ou não. Dá para adaptar. Quais são suas sugestões para a reabertura? Concorda com a reabertura do parquinho? Concorda com a utilização da academia e tudo mais? Olha que legal, daí fica híbrido, né? Fica uma coisa que é possível todo mundo participar. Todo mundo participar, porque aí ele pode... óbvio, é uma questão mais trabalhosa? Mas a gente está trabalhando com uma nova realidade. Então, nova realidade vai implicar num trabalho maior, porque existe aí uma comunicação de vários condôminos, né? Então, o síndico pode solicitar ajuda dos condôminos, normalmente o síndico ele vai ter que criar uma estratégia de comunicação. Então, temos idosos, como que a gente vai atingir a opinião e buscar a opinião deles? Dá para enviar uma cartinha na porta deles, pedindo para eles opinarem, dando um prazo, você tem que devolver em 48 horas. Eles vão escrever ali. Ou se o idoso não pode escrever, ele pode ligar para o síndico, falar, olha, minha opinião é essa, estou formalizando. Tudo tem um jeito de driblar essas limitações. Ai, que legal. Trazendo soluções alternativas, né? A Fertissô perguntou aqui, e obras nas unidades, pode? O síndico pode barrar obras não emergenciais dentro da unidade, mesmo a prefeitura tendo liberado obras, atividade essencial? Quer responder? Ou eu... acho que travou. Eu vou falar, porque eu falo bastante, né, gente? Para ela, não falar nada. Então, volta novamente para aquilo que eu falei. O síndico, assim, a grosso modo, ele não pode barrar nada. Então, assim, o síndico sempre vai cumprir vontade condominial, decisão condominial. Eu acho muito complicado você barrar situações que são feitas dentro de uma unidade condominial, dentro, né, da propriedade da pessoa,
de forma que aquilo ali não seja ilegal. Então, por exemplo, se a pessoa está praticando uma atividade ilegal dentro da unidade dela, óbvio que é dever do síndico intervir dentro daquela prática ilegal. Mas se ela está no exercício regular do direito de propriedade dela, porque a gente tem que lembrar também do direito de propriedade. Nós temos, de um lado, o direito condominial, que é a coletividade, e a gente tem, do outro lado, o direito de propriedade. Até que ponto um não vai conflitar com o outro? Então, assim, isso pode ser discutido pelos condôminos, obviamente. E se tiver uma decisão condominial proibindo obras, isso eu acredito que possa ser discutido judicialmente. Porque isso daí teria que ser muito bem fundamentado. Por que vai ser proibido obras, né? Quais são as razões? É porque são muitos funcionários? Vai ser uma circulação tão grande assim de funcionários a ponto de causar uma insegurança para o condomínio? Então, eu acredito que esse é um tema que tem que ser bem debatido com os condôminos, e também a gente tem que lembrar ter um pouco de empatia, né? Então, assim, a pessoa não pode fazer obra na casa dela, até que ponto que ela vai ficar ali com a pessoa que acabou de se mudar e que ela depende da obra dela ali para se mudar, ela não vai poder, né? A gente não sabe até quando vai o vírus, né? Então, assim, se a gente tivesse um prazo, até esse ano não pode obras, talvez as pessoas não tivessem tantas dúvidas, assim, mas como a gente não tem esse prazo, acaba que gera tudo isso, né? Então, assim, quando forem montar essa cartilha, forem levar em discussão por enquetes e depois formalizar numa assembleia, o síndico e os próprios condôminos, eles têm que prever realmente quase todas as hipóteses para ficar bem completo, né? Assim, surgiu tal assunto, obras, vamos lá, vamos ver o que a cartilha colocou, vamos respeitar isso. E assim o condomínio vai se adaptando realmente, mas realmente proibir obras dentro da unidade ali. Claro, tem condomínios que preferem não fazer para não colocar funcionário dentro do condomínio. Aí é opção, né, do próprio condômino. Agora, a proibição realmente já entra no direito de propriedade, cabe. Vai de cada situação mesmo, né? Tem muito condômino que está evitando fazer um monte de coisa por precaução e tudo mais, né? Não preciso fazer disso agora, posso fazer mais tarde? Posso, ok. Então, assim vai se adaptando mesmo. Você não pode utilizar o teu direito de propriedade de forma nociva em relação à coletividade que você está vivendo. Mas se você for parar para analisar até que ponto que uma obra na sua unidade nesse momento é nociva para a coletividade, né? Então, isso depende, cabe quantos também funcionários, né? Quantos funcionários vão ter essa obra, quanto tempo vai desgastar essa obra. É muito difícil a gente abranger esse tema especificamente porque é muito restrito, né? São muitas questões. Muitas questões. Mas eu acho legal que já fica as dicas para que os síndicos e condôminos saibam o que perguntar, o que pensar na hora de elaborar esse plano de ação, né? Tem várias ideias, né? Isso. Uma obra de um funcionário, mas a gente pode ter uma obra de 10 funcionários. Quem sabe a obra de 10 funcionários seria mais para o momento. Mas uma obra de 1, 2 funcionários, ela pode se equiparar ao vizinho do lado, que tem uma ajudante doméstica que vai todo dia. Então, são várias questões ali, né? O Duílio também sempre nos prestigiando, abração aí. Falando em condomínio com mais de 200 unidades, como fica essas questões da higienização das áreas? A responsabilidade pode ser passada para os moradores ou é do condomínio? Todo mundo, né, gente? Higienizar, vai todo mundo ter que fazer a sua parte, né? Principalmente, é claro que um condomínio de 200 unidades é muito grande. Eu acho que é bem válido o condomínio fazer um orçamento ali com empresas que façam essa higienização ali de uma forma bem abrangente, né? Porque é uma rotatividade muito grande, não tem como ter controle de todo mundo que entra e sai ali do condomínio toda hora. Mas cada condomínio tem que ter o álcool gel ali com você, né? Usar, esterilizar as suas coisas. Eu acho que isso principalmente entra no bom senso de cada um fazer a sua parte, ajudar. Mesmo o condomínio tendo o serviço dali de uma terceirizada, faça a sua parte também. Nunca é demais, né? A gente tomar esses cuidados. E muitos síndicos também, eles estão adotando novos protocolos de limpeza nesse período, né? E as empresas de limpeza
elas também estão oferecendo, porque existem novos protocolos de higienização, até que eles Covid, então aqueles vapores que passam. Então, existem protocolos, até um condomínio maior, ele tem uma possibilidade de rateio maior de uma despesa dessas, né? Para que o condomínio adquira protocolos que sejam mais benéficos para esse período. Isso vai custa mais, obviamente, né? Mas daí vai... necessário. É necessário, exatamente. A gente recebeu aqui também de algumas perguntas a questão de festas dentro do apartamento. Isso entra de novo no direito de propriedade ali, né? Não tem como a gente, proibir, mas assim, uma festa também a gente tem que saber, tem que entender o que seria essa festa. É um jantar, para poucos amigos ali, né? Assim, ou se já ultrapassou, não tem um número máximo que a gente possa fixar ali e falar, ó, tantas pessoas, sabe? Realmente vai ali do bom senso, de novo. Entramos no tema, né? Claro, podendo evitar, evitem, né? Assim, não de fazer em casa, que geralmente é menor, quer se reunir com um amigo, vai num lugar aberto, né? Enfim, arejado. Mas, de novo, a gente volta ali no direito de propriedade. O que a pessoa faz dentro da sua propriedade é mais difícil. É mais difícil da de gente contestar ali, né? Mas óbvio que se houver uma aglomeração, por exemplo, o seu vizinho, nesse momento, teve a brilhante ideia de fazer uma festa com 20 pessoas no apartamento dele. Não cabe ao síndico dar uma telefonada e falar, olha... Pode até chamar a polícia. A polícia, porque a gente tem muitas notícias, né? Que a polícia é chamada nesses momentos de aglomeração. Então, assim, vale também para o síndico enviar uma advertência, uma notificação, ou conversar com o condomínio no sentido, olha, não é o momento de aglomerar, a gente recebeu reclamações, essa aglomeração coloca os condôminos em perigo, então a gente solicita para que elas não ocorram novamente. É um assunto delicado, porque realmente entra no direito de propriedade, a pessoa está na unidade dela, mas a gente também tem que lembrar que nem tudo é liberado dentro da tua unidade. Porque você também não pode, né? Você não pode causar dano aos demais. Então, assim, uma reunião de uma família de 6, 7 pessoas, ok, mas uma festa de 20, 30 pessoas, um aniversário, uma balada, aí não, aí entra o bom senso e entra tudo mais. Não é o momento. Alguém esse tal do bom senso? Tá, putz, cada vez mais, né? Cada vez mais vamos tentar colocar em prática aí, porque é o mais desafiador do momento, né? Exatamente. Nós recebemos também anteriormente 2 perguntas, eu acho que elas estão meio que vinculadas, da Maso Condominial e da Ana Paula. A primeira diz assim: posso permanecer com as áreas comuns do meu condomínio fechadas, mesmo o número de mortes pelo Covid estar caindo e o governo flexibilizando? Ou seja, porque tem muita gente que daí vai com o argumento, não, mas já está tudo liberado, o comércio já está funcionando, como é que vai manter? Então, como que o síndico pode agir nesse caso? A gente volta ali para responder essa pergunta no assunto de que é a decisão da massa condominial, né? Ok, estão abrindo, está reformulando ali. Mas se não é hora de abrir, não vai ser a hora de abrir para aquele condomínio, entendeu? Então, assim, o síndico vai ter que promover esse debate entre os condôminos, vai ter que fazer essas pesquisas, isso numa assembleia. Então, assim, não tem regra, gente. Cada condomínio vai ter que realmente ver o que vai ser feito dentro do seu condomínio. Se for feita essa assembleia e a maioria votar que não é para reabrir, não vai reabrir agora, tem que esperar mais um pouquinho. Mas aí o síndico também não pode sozinho falar, não, eu não vou reabrir as áreas, porque eu sou síndico. Não é, ele pode até sofrer as penalidades na justiça de apuração judicial. Então, assim, ele tem que consultar os condôminos têm direito às áreas comuns também. Então, assim, essa enquete, essa pesquisa, depois formalizada em assembleia é essencial para o momento, sabe? E também lembrando que uma área comum é diferente da outra, como a gente já falou, de piscina, de salão de festas, de churrasqueira, de academia.
O ideal é fazer cada uma individual de quais áreas comuns o condomínio tem. E dentro de cada uma colocar as regras necessárias para abrir ou não aquela área comum, né? Então, e no final finalizar uma multa, uma penalidade ali para caso de infração. Então a gente E não a tem outra. Opa, pode falar. uma resposta assim de sim ou não, porque realmente vai depender ali do coletivo. Claro. E a pergunta da Ana Paula já foi também respondida, que está relacionada com essa que eu acabei de fazer. Já está liberada a área comum do condomínio? No meu prédio ainda não. Se for determinada a liberação, o síndico pode manter fechado se assim quiser? Então, mais uma vez, aí já está respondida a pergunta. Obrigada por ter enviado as perguntas, pessoal. Só que daí tem outra questão que é um pouquinho mais polêmica, que também mandaram, relacionado ao quórum. Ah, pois é. Olha, eu até participei da elaboração de uma obra exclusivamente sobre quórum, porque eu e o coautor, Luiz Fernando de Queiroz, a gente percebeu que em muitos momentos a lei é omissa ou ela realmente não tem a previsão ou ela dá dupla interpretação. Então, nós fizemos uma tabela com vários quórums e possibilidades e exemplos. E agora, nessa questão de Covid, da aprovação de abertura e liberação e aprovação do plano de abertura de cada área. O que vocês entendem que seria o quórum razoável a seguir? Olha, nesse tipo de caso, no silêncio da convenção e do regimento interno para quórum de votação de assembleia, a gente cai direto no Código Civil. Então, assim, o Código Civil, ele também tutela normas condominiais, né? Ele ali é uma grande referência para isso. E ele determina quais são os quórums no caso de silêncio da lei interna do condomínio. Então, ele diz o seguinte: na primeira convocação da Assembleia, a gente sabe, né, que tem a primeira convocação no dia e a segunda convocação. Os quórums, eles se alteram da primeira convocação e na segunda convocação da Assembleia, no dia da Assembleia, né? Então, o primeiro quórum é a maioria absoluta. Deixa eu só confirmar que eu até anotei aqui. A maioria dos condôminos presentes tem que ser pelo menos metade, que representa a fração ideal. Então, assim, é um pouco mais complexo porque são as frações ideais do condomínio. Como a gente sabe que normalmente não é a primeira convocação que acontece, que é a segunda, então daí é a metade dos condôminos presentes. Então, assim, tem que corresponder a mais que a metade. Então, 50% mais um. E é difícil ter no regimento, na convenção, uma hipótese dessas, né? Porque é muito difícil um regimento, a convenção prever uma assembleia de reabertura ali de áreas comuns em época de pandemia. É muito difícil. Então, realmente, cabe recorrer ao Código Civil. Exatamente. Então, nessa segunda convocação, é a maioria dos votos. A maioria dos votos vai representar se as normas vão ser votadas ou não, para não ter problema. Porque é bem isso mesmo. Que convenção que tem em caso de pandemia? Só se ela for muito iluminada, né? Bem... É o dom da premonição, daí já, olha, baixou a premonição ali em quem elaborou a convenção. Ninguém esperava, realmente é uma situação totalmente nova. Exatamente. Então, no silêncio da convenção do regimento interno, corre lá no Código Civil que está lá. Está exatamente escrito que no silêncio é esse quórum. É o artigo 1302, para quem tiver interesse. Ah, legal. Vocês têm alguma sugestão para uso dos ambientes com restrições, por exemplo, as academias, lugares assim, sorteio, enquetes, o que daria para fazer para tentar deixar o direito de uso o mais igualitário, o mais justo ali possível, para que não fique aquela coisa de mas eu nunca, enfim, nunca vai chegar a minha vez. A fixação de tempo ali na academia, eu acho que é essencial, fixar meia hora, 40 minutos, eu acho que é suficiente, né, para cada condomínio ali. A gente tem as regras para academia, eu acho que a gente fez até na nossa cartilha. Como esse assunto gerou muitas dúvidas, a gente fez uma cartilha, por isso depois até a gente disponibiliza para vocês que tiverem interesse. A gente vai colocar no link
E aí o pessoal consegue acessar fácil. Ótimo. Colocou, a gente dividiu academia, quadro de esportes, o que mais que a gente tem aqui, Ali? Vamos ver. Quadro playground e brinquedoteca. Essa questão do brinquedoteca, ninguém tocou no assunto aqui, mas é bem importante também, porque as crianças, elas pegam tudo na mão, colocam na boca, né? Então, assim, muito mais difícil controlar, né? muito mais difícil. Então, assim, e as crianças, por estarem em casa, tem alguns pais que acham que elas estão de férias e não estão, né? Então, assim, tem que segurar a criança em casa, por mais difícil que isso seja, ou quando for usar o parquinho lá, higienizar bem, não evitar de ir ter mais contato com outras crianças e famílias diferentes ali. Então, é um assunto que está ali na nossa cartilha, que não veio em pauta aqui, mas é bem interessante de pensar também, né, no playground. Algumas administradoras, inclusive voltando para o assunto da academia, elas têm disponibilizado o agendamento online para a utilização dessas áreas. Então, você entra lá no agendamento, óbvio que é muito mais moderno e não é todo condomínio que tem, mas tudo pode ser ideia para ser adaptado. Então, por exemplo, assim, lá no portal do condômino, na administradora que tem esse ambiente online e que ele pode agendar, vamos transferir para um condomínio que não existe essa possibilidade. Pode ter na portaria um sistema de regras de agendamento. Então, a pessoa poder chegar lá e falar qual que é o dia e o horário que tem disponível. Ah, tem todos esses. Ah, eu quero terça-feira. E daí o síndico ou o porteiro, eles têm esse controle. Não, calma, você já fez 3 dias seguidos e está todo mundo pedindo. Então, dá para colocar regras assim, de quanto em quanto tempo e tudo mais. Isso, né? Vai depender também da quantidade de condôminos que tem no condomínio, né? Exatamente. Também, né? Vai muito do caso concreto do condomínio. Da procura pela academia, enfim, por outras áreas. Mas dá para adaptar esse agendamento tanto da forma online, como novamente voltando lá para a forma escrita mesmo. Vamos pegar a tabelinha, vamos escrever o apartamento e o horário que esse apartamento pode usar a academia. Então, hoje eu quero terça-feira, 8 da noite. Tá agendado, ninguém mais pode ir. E por aí vai. Para possibilitar que todo mundo participe mesmo, né? Chegou mais uma perguntinha aqui. No município tem decreto determinando que as áreas de recreação permaneçam fechadas. Nesse caso, não cabe votação, né? Não. Daí não. Daí tem que sempre seguir o decreto do município ali, né? Se tem essa disposição, daí mantém fechado mesmo. Para dar uma orientação para os síndicos até essa questão de decreto, projeto de lei e tudo, onde que facilita para que eles busquem essa informação sem ficar caindo em fake news e para que a fonte seja mais assertiva? Olha, o que eu tenho buscado muito, até para não cair também em fake news, é sempre o site da prefeitura e sempre o site do estado. O site, inclusive, da Prefeitura de Curitiba, ele é bem informativo e ele direciona facilmente qualquer pessoa até a situação atual da nossa cidade e quais são os decretos atuais. Confira as regras, confira o decreto. Então, assim, para não cair em fake news, porque tem informações desencontradas, eu sou super adepta do Google, eu acho tudo lá, mas o Google pode confundir nesse momento, porque é muita informação cruzada. Eu vou direto sempre no site da prefeitura e do seu estado. É mais seguro e daí você encontra todas as informações ali. Não tem... O excesso de informação acaba prejudicando, né? E é isso que eu tenho percebido. Prejudica, exatamente. Até porque às vezes a pessoa entra na internet e vê um projeto de lei que nem foi aprovado, ela entende que aquilo está valendo. Aí é isso que tem gerado muita confusão. É isso aí. Disso e vai. E também a gente ouve muito assim, mas o condomínio do meu primo é totalmente diferente, eu quero que seja igual. Mas a gente tem que pensar, o condomínio do vizinho pode ser utilizado como inspiração, mas a realidade do condomínio do lado pode ser completamente diferente da realidade do seu condomínio. Então, por isso que é muito importante a gente analisar o caso concreto. E é aquilo que até a doutora Daniela falou. A gente está vivendo um momento em que a gente está tendo, dentro do condomínio, que criar as nossas novas regras. Óbvio que com base em leis, né, estaduais, municipais e federais.
mas a gente vai criar as regras que são melhores para a nossa realidade. E cada condomínio tem a sua realidade, não tem como fugir disso. Não adianta comparar condomínio, não vai dar certo. Mas, de toda forma, os síndicos podem trocar muita ideia, né? O que funcionou. Porque, por exemplo, eu estava vendo, acho que foi no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que eles montaram é como se fosse um modelinho assim de protocolo. A área que fica fechada, a área que fica aberta, a área que fica aberta com restrição. E aí, por fases, são 6 fases de 15 dias, cada fase tem 15 dias. E aí vão observando como é que vai sendo em cada fase, se tem evolução ou não. E é que nem eu estava refletindo aqui, né? Vai ser que nem, sabe quando a mãe falava pra gente, ó, você pode ir em tal festa, mas tem que voltar até meia-noite? Então, você pode ir lá usar a academia, mas tem que usar máscara, tá? Não pode aglomerar, e meio que isso. É isso, o pessoal colaborar, vai que é uma beleza e o negócio vai evoluir. Se não colaborar, tem que regredir, né? É uma boa ideia fazer isso, de colocar provisoriamente algumas regras para ver se funciona para o condomínio, né? Eu achei bem interessante. O Luquezzi de Carvalho também mandou aqui. Tem alguns materiais informativos muito bons lá no site da prefeitura, sobre protocolos de segurança estabelecidos para cada caso. É isso aí. Que buscando informação a gente consegue ter uma diretriz, né? Uma linha de ação. Opa, travou vocês aí? Não, Faz um oizinho. Não? A gente foi brindada hoje com a obra do vizinho, que veio fazer 9 horas. Vocês estão ouvindo o barulho? Uhul! Ó, vocês estão em prédio comercial. Vocês estão em prédio comercial, vocês que estão trabalhando além da hora. Exatamente. Vocês que são Caxias. Sacanagem, né? Júlia Castilho mandou aqui também. E a responsabilidade do síndico quando ele não se manifesta? Júlia, é aquilo que a gente falou mesmo, assim, cobrem do síndico, ele tem que se manifestar. E ele tem responsabilidade se ele não se manifestar, então... Se ele não se manifestar, 1/4 dos condôminos pode se manifestar, mas com certeza os condôminos têm que levar isso em consideração na próxima eleição e até mesmo num caso de destituição, porque ele não está cumprindo o papel dele como síndico nessa situação. Porque um dos papéis do síndico também é manter a ordem, também é conservar a saúde do condomínio e tudo mais. Então, se ele se manter inerte numa situação dessas, ele não está cumprindo com o papel dele de síndico. E é bem difícil ficar omisso nessa situação, né? Principalmente agora, que a gente está precisando de tanto debate ali entre os condôminos. Então, ele tem que se manifestar. Então, vocês estão perguntando ali juridicamente, vocês podem destituir o síndico. 1/4 dos condôminos pode convocar a assembleia com o objetivo de destituir o síndico. E ele até pode sofrer as responsabilidades civis por conta das consequências da omissão dele. Né? Exatamente. Então é muito grave. É muito grave. A partir do momento que você decide, né, se investir nesse caso, a cargo de síndico, se colocar à disposição, você tem uma tarefa bem importante, muita responsabilidade pela frente. Meninas, 1 minuto. Eu tenho que mandar um beijo para a Dona Ala. Beijo, Dona Ala, ela entrou aqui. Gente, muito como já era esperado, passou voando. Quero agradecer mais uma vez vocês. E se ficou pergunta sem responder, eu procurei dar uma peneirada em tudo aqui, mas eu não sei. Foi muita coisa, gente. Obrigada pela audiência, obrigada pelo tempo de vocês aí, por esclarecer pra gente. Imagina, pode contar com a gente. Contem com a gente, é um prazer. Nossa, uma honra estar aqui hoje com vocês. E qualquer dúvida também pode mandar. Mandem pra gente, a gente vai adorar conversar com vocês. Podem mandar no Insta das meninas, podem mandar no Insta do Viva o Condomínio, compartilhem essa live. Esperamos que tenha sido de grande utilidade para o pessoal, para pelo menos dar uma diretriz, dar uma orientada. Mais uma vez, obrigada pela audiência aí, pessoal, foi show, obrigada, as meninas são top mesmo, são fera na área. E é isso aí, um beijão, viu? Fiquem com Deus. Até a próxima.